Algumas histórias não foram feitas para os livros de história. Elas sobrevivem nas margens, nos arquivos secretos, nos relatos sussurrados por quem viu, mas nunca pôde falar. Há décadas, objetos desconhecidos têm cruzado nossos céus. Luzes que desafiam a física, criaturas que jamais deveriam existir. E desaparecimentos que nunca foram explicados. Não são lendas urbanas, são registros, são evidências. Hoje, você vai conhecer 5 histórias que desafiam a lógica, a ciência e o que chamamos de realidade. Mas antes de continuar, olhe pela janela, só por precaução. Em quinto lugar, caso Travis Walton, Estados Unidos, 1975. Era o fim da tarde de 5 de novembro de 1975. Na região de Snowflake, Arizona, um grupo de lenhadores terminava mais um dia de trabalho. 7 homens, braçais, amigos, testemunhas. Eles entraram na caminhonete e começaram a descer a colina de volta à cidade. Mas foi então que algo cruzou o céu. Uma luz, fixa, forte demais para ser um helicóptero, silenciosa demais para ser um avião. O motorista parou. Travis Walton, o mais jovem do grupo, foi o primeiro a sair. Ele caminhou na direção da luz, que agora flutuava a poucos metros do chão, entre as árvores. Era uma nave, oval, prateada, e estava viva. Um feixe de luz azul disparou da nave e atingiu Travis em cheio. Ele foi arremessado para trás. O corpo tremeu e caiu imóvel no chão da floresta. Os colegas, apavorados, fugiram. Dirigiram até a cidade, desesperados. Foram direto à polícia e disseram, sem hesitar, o Travis foi levado. No início, ninguém acreditou. A polícia achava que era encobrimento. Acidente? Assassinato? Os amigos de Travis foram interrogados. Todos, separadamente. E todos disseram exatamente a mesma coisa. Travis Walton ficou desaparecido por 5 dias. Sem rastros, sem corpo, sem pistas. No 6º dia, ele reapareceu, desorientado, sujo, com a mesma roupa. Ligou de um posto de gasolina e disse: "Acho que estou de volta." Exames médicos não revelaram nada conclusivo, mas as marcas estavam lá. Perda de peso, queimaduras leves, desidratação. E os relatos eram perturbadores. Travis disse que acordou em uma sala estranha. Criaturas pequenas, de olhos enormes, observavam ele em silêncio. Dentro, na nave, era apertado, com pouca luz, o teto baixo, úmido e difícil de respirar. Porém, ele não soube dizer se era por ele estar machucado pelo impacto do raio ou a atmosfera do lugar. Tentou fugir. Foi contido. Depois viu humanos, ou algo parecido, usando capacetes. E então, mais nada. Durante anos, Travis foi chamado de mentiroso e de herói. Fez testes de polígrafo, passou, recontou a história em detalhes, nunca mudou uma vírgula. O que aconteceu naquela floresta em 1975 ainda ecoa até hoje, porque 7 homens viram, e só um foi levado. Se Travis Walton mentiu, fez a mentira mais consistente, dolorosa e inexplicável da ufologia moderna. Mas se ele disse a verdade, então alguém, ou algo, esteve ali. Em quarto lugar, caso Rendlesham Forest, Inglaterra, 1980. Era a noite de 26 de dezembro de 1980. Enquanto a maioria das pessoas comemorava o pós-natal, na base aérea de Woodbridge, na Inglaterra, algo estranho começou a acontecer. 2 militares notaram luzes coloridas piscando na floresta próxima à base. No radar? Nada. No rádio? Interferência. Eles atravessaram a cerca e entraram na escuridão das árvores. E então, viram um objeto metálico,
com luzes em azul, vermelho e âmbar, flutuando e silencioso. Quando tentaram se aproximar, o objeto recuou, sem som, sem propulsão, e sumiu no céu, num segundo. No dia seguinte voltaram com equipamentos. Encontraram marcas no solo em formato triangular, leitura de radiação acima do normal. E o mais estranho, os animais da fazenda próxima estavam completamente agitados naquela noite. 3 dias depois, o próprio vice-comandante da base, Coronel Charles Haut, foi até o local. Levava um gravador, e o que registrou naquela noite entrou para a história. Durante quase 20 minutos, Haut descreve luzes que se dividem, objetos que se movem entre as árvores e uma sensação que ele mesmo classificou como vigilância. O relatório oficial, conhecido como Haut Memo, foi divulgado tempos depois. Lá, ele descreve o ocorrido como fenômeno inexplicável. Mas há quem diga que isso foi só a superfície. Testemunhas afirmaram ter recebido mensagens telepáticas. Outros falam em interrogatórios, intimidações e apagamento de memória. Até hoje ninguém provou o que aconteceu naquela floresta, mas dezenas de militares com cargos, patentes e históricos limpos nunca mudaram sua versão. E todos eles afirmam que aquilo não era humano. Em terceiro lugar, caso Máscaras de Chumbo, Brasil, 1966. 20 de agosto de 1966. Um morro isolado em Niterói, no Rio de Janeiro. 2 corpos são encontrados deitados lado a lado. Ambos vestem ternos impecáveis, capas de chuva. E ao lado de cada um deles, um objeto enigmático. Máscaras feitas de chumbo. Quem encontrou os corpos foi Jorge da Costa Alves, de 18 anos. Naquele dia, ele subiu o Morro do Vintém para empinar pipa, um dia comum. Mas o que Jorge viu ao chegar no topo não sairia mais da sua memória. 2 corpos, já em decomposição, deitados lado a lado no meio do mato. A cena era estranha. A vegetação ao redor estava queimada, calcinada, e o mais bizarro, permaneceu assim por muito tempo. Mas nenhuma perícia foi feita para verificar se aquilo tinha relação com as mortes. Os homens foram identificados como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eram eletricistas da cidade de Campos dos Goitacazes. Estavam desaparecidos há dias. Ao lado dos corpos, um bilhete escrito à mão. 16h30 estar no local. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Mas nenhuma cápsula foi encontrada. Nenhum sinal. E o mais estranho, não havia ferimentos, nenhuma causa aparente. Os corpos estavam estranhamente preservados. Além das máscaras, havia uma garrafa de água, 2 toalhas, um rolo de papel alumínio e um caderno com anotações de eletrônica. A polícia tentou entender. Conversaram com familiares e amigos. Eles tinham dito que viajariam até São Paulo para comprar um carro e componentes eletrônicos. Mas a investigação descobriu outra coisa. Os 2 participavam de grupos espiritualistas. Interesse em experiências paranormais, contato com entidades, viagens astrais e até experimentos com a mente. Foi aí que surgiram as teorias. Um ritual que deu errado? Pacto místico? Ou um encontro programado com algo que não era deste mundo? O laudo oficial não ajudou em nada. Sem toxinas, sem traumas, a causa da morte, indefinida. Mais de 50 anos após os acontecimentos, o caso ainda é um completo mistério. E o mais inquietante é que outros casos semelhantes surgiram depois. Homens,
Máscaras. Nenhuma explicação. Na encosta do Morro do Vintém, 2 homens aguardavam um sinal. Talvez o tenham recebido, mas ninguém jamais soube de onde ele veio, ou se veio. Em segundo lugar, caso Operação Prato, Brasil, 1977. No final de 1977, uma pequena cidade do Pará se tornou o epicentro de um fenômeno sem precedentes. Pescadores, donas de casa, lavradores, todos relatavam a mesma coisa. Luzes no céu que sugavam energia do corpo. Moradores de Colares disseram ter sido atacados por feixes de luz vindos do céu. As vítimas desmaiavam, acordavam com queimaduras, marcas no corpo. Algumas nunca se recuperaram. O pânico foi tão grande que a Força Aérea Brasileira foi acionada. E o que se iniciou ali, em total sigilo, ficou conhecido como Operação Prato. Uma equipe liderada pelo capitão Uiranger Holanda foi enviada a Colares. Missão: investigar os relatos. Resultado: centenas de fotos, gravações em vídeo e depoimentos registrados. Segundo o próprio capitão, os objetos pareciam brincar com os militares. Desviavam, surgiam do nada, desapareciam em alta velocidade. Em uma entrevista anos depois, o capitão Uiranger relatou ter visto um ser com cerca de 1,20 m de altura, flutuando, com olhos grandes e brilhantes. Ele disse: "Ali, eu soube que aquilo não era nosso." Inexplicavelmente, após os relatos chegarem ao conhecimento do brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, ele mandou suspender a operação. Parte do material nunca foi revelada. O restante foi trancado nos arquivos da aeronáutica por décadas. Em 1997, 20 anos depois da missão, o capitão foi encontrado sem vida em casa. Foi utilizado o cinto do próprio roupão. Sem bilhete, sem explicação. A perícia constatou que ele deu cabo da própria vida. Mas colegas próximos dizem outra coisa, que ele vinha sendo seguido, que ele tinha dito que ia contar tudo. Hoje, parte dos documentos da Operação Prato está disponível, mas o que foi recolhido, as fitas originais, as fotos mais nítidas e as últimas palavras do capitão permanecem em silêncio. Em primeiro lugar, caso ET de Varginha, Brasil, 1996. Em janeiro de 1996, o Brasil inteiro foi surpreendido por uma notícia inacreditável. Uma criatura misteriosa teria sido vista nas ruas de uma cidade do interior de Minas Gerais. O nome que marcaria para sempre a história da ufologia nacional: Varginha. 3 meninas, Liliane, Valquíria e Kátia, disseram ter visto algo agachado perto de um muro, numa tarde nublada. Era marrom, tinha olhos vermelhos, a pele parecia úmida, escorregadia e, segundo elas, tinha um cheiro insuportável. Elas correram, gritaram e foram direto para casa. Contaram tudo para a mãe e, em poucos minutos, a cidade inteira comentava. Mas o que parecia uma brincadeira logo ganhou contornos sérios. Moradores relataram movimentação militar incomum. Caminhões do exército entrando e saindo da cidade, sob o silêncio das autoridades. Naquela mesma noite, uma criatura teria sido capturada viva por militares, segundo testemunhas. E dias depois, um policial envolvido na operação, Marco Eli Xerezi, adoeceu subitamente e morreu. A família do policial diz que ele entrou em contato direto com a criatura e que o exército jamais explicou o que realmente aconteceu com ele. Meu irmão, antes de falecer, ele falou para mim o seguinte, que o extraterrestre na cidade, o caso era verdade, certo? E que realmente tinha acontecido. Só que a população de Varginha não tem mente aberta para saber do fato. Por isso que eles não assumem o fato dentro da cidade. Em poucos dias, ufólogos de todo o mundo chegaram à cidade.
A imprensa internacional comparou o caso ao próprio Roswell, mas o exército brasileiro negou tudo. Disse que os soldados estavam em treinamento e que o ser avistado pelas meninas era um cidadão com deficiência mental, molhado pela chuva. Mas se era apenas isso, por que tantas testemunhas? Por que a movimentação sigilosa? E por que um laudo de autópsia sumiu do hospital regional? Dias antes, o casal Freitas, caseiros de uma fazenda que ficava às margens da rodovia entre a cidade de Três Corações a Varginha, foram entrevistados. Já veio de lá, ó. De lá? É, de lá. Então da cerca pra cá, ele passou baixo ali, ó. E as vacas estavam deitadas na estrada ali, né? Aí ela saiu pela janela da sala, olhou pra lá e viu passando, né? Mas por que ela saiu? Ouviu algum barulho? Foi o barulho das vacas. A das vacas? Isso, as vacas saíram correndo tudo aqui, né, nesse pasto aqui. Aí o barulho das vacas chamou atenção, né? Aí ela olhou pela janela da sala, enxergou o objeto passando aqui. Como é que era esse objeto? Era branco, sabe, fumaçado. Mas o que é? Que ele parecia o quê? Parecia um igual micro-ônibus, assim, que era grande. Micro-ônibus? Era comprido, fumaçado. né? Mais de 25 anos depois, o caso Varginha ainda divide opiniões. Mas uma coisa é certa: 3 meninas nunca mudaram sua história. E o que elas viram naquele muro ainda assombra quem esteve lá. Cinco histórias, centenas de testemunhas, mas nenhuma explicação definitiva. Talvez a pergunta não seja mais: eles estão vindo de outro planeta? E sim, eles sempre estiveram aqui? Antigamente eram chamados de deuses, chamados de anjos, chamados de demônios. Hoje, chamamos de alienígenas. Talvez eles nunca tenham vindo de outro lugar desse universo, e sim de outra dimensão. Já pensou nisso? Se assistiu até aqui, se inscreva, nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores.